Capítulo 14 Os fluidos. Explicação de alguns fenômenos refutados sobrenaturais. Primeira, visão espiritual ou psíquica. Segunda, dupla vista. Terceira, sonambulismo. Quarta, sonhos. Item 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corporal e a vida espiritual, é por ele que o espírito encarnado está em contínua relação com os espíritos, e enfim, é por meio dele que se operam no homem fenômenos especiais cuja causa fundamental não está na matéria tangível, e que por essa razão parecem sobrenaturais. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da dupla vista, ou vista espiritual, que também podemos chamar vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas, muitas vezes inconscientemente, assim como da vista sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, é por seu intermédio que o encarnado tem percepção de coisas espirituais que escapam aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais, pelo sentido espiritual, ou psíquico, elas se generalizam, o espírito vê, escuta e sente por todo o seu ser aquilo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispiritual. No homem, tais fenômenos são a manifestação da vida espiritual, é a alma que opera fora do organismo. Na dupla vista, ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê mais pelos olhos do corpo, embora muitas vezes, por hábito, ele dirige o olhar para o ponto sobre o qual põe sua atenção, ele vê através dos olhos da alma, e a prova disso é que ele vê tudo mesmo com os olhos fechados, inclusive aquilo que está além do alcance do raio visual, ele lê o pensamento traçado no raio fluídico, vide item 15. Item 23. Ainda que durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, ele não está tão escravizado nele que não possa alongar sua cadeia e se transportar para distante, seja na terra, seja em qualquer ponto no espaço. O espírito só tem o que lamentar por estar ligado ao corpo, porque a sua vida normal é a de liberdade, enquanto a vida corporal é a do servo preso ao cativeiro. O espírito então se sente feliz em deixar o corpo. Como o pássaro deixa sua gaiola, ele aproveita todas as ocasiões para escapar do corpo e por isso saboreia todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. Esse é o fenômeno designado pelo nome de emancipação da alma, ele sempre se produz durante o sono, todas as vezes que o corpo repousa e que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Ó Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8º. Nesses momentos, o espírito vive da vida espiritual, enquanto o corpo vive apenas da vida vegetativa, ele fica parcialmente no estado em que se achará após a morte, e percorre o espaço, conversa com seus amigos e com outros espíritos livres ou encarnados como ele. O laço fluídico que o prende ao corpo só se rompe definitivamente com a morte, a separação completa somente se dá pela extinção absoluta da atividade do princípio vital. Enquanto o corpo vive, o espírito a qualquer distância que esteja é instantaneamente chamado ao corpo, desde que sua presença seja necessária, e então ele retoma o curso da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, ele conserva uma lembrança dessas peregrinações, uma imagem mais ou menos exata, que constitui o sonho, e em todos os casos, ele traz delas intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio, a noite é boa conselheira. Assim igualmente se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase etc., e que não são mais do que manifestações da vida espiritual. Item 24. Como a visão espiritual não se efetua pelos olhos do corpo, é certo que a percepção das coisas não se opera pela luz comum, com efeito, a luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, existe uma luz especial cuja natureza para nós é desconhecida, mas que sem dúvida é uma das propriedades do fluido etéreo adequada às percepções visuais da alma. Portanto, há a luz material e a luz espiritual.
A primeira tem focos circunscritos nos corpos luminosos, a segunda tem o seu foco em toda parte, essa é a razão pela qual não há obstáculo para a visão espiritual, ela não é embaraçada nem pela distância e nem pela opacidade da matéria, a obscuridade não existe para ela. O mundo espiritual é então iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. Item 25. A alma, envolta no seu perispírito, traz assim consigo o seu princípio luminoso, penetrando a matéria em virtude da sua essência etérea, não há corpos opacos para a sua visão. Não obstante, a vista espiritual não tem nem em extensão e nem em penetração em todos os espíritos, somente os espíritos puros a possuem em toda a sua potência, ou nos espíritos inferiores ela é enfraquecida pela grosseria relativa do perispírito, que se interpõe com uma espécie de nevoeiro. Nos espíritos encarnados, ela se manifesta em diferentes graus pelo fenômeno da segunda vista tanto no sonambulismo natural ou magnético, quanto no estado de vigília. Conforme o grau de poder da faculdade, dizemos que a lucidez é maior ou menor. É com o auxílio dessa aptidão que certas pessoas veem o interior do organismo humano e descrevem a causa das enfermidades. Item 26. A vista espiritual permite enfim percepções especiais que, não estando sujeitas aos órgãos materiais, se operam nas condições muito diversas da visão corporal. Por essa razão, não podemos esperar dela efeitos idênticos e experimentá-la pelos mesmos procedimentos. Efetuando-se fora do organismo, ela tem uma mobilidade que frustra todas as previsões. É preciso estudá-la nos seus efeitos e nas suas causas, e não por comparação com a vista comum, a qual ela não está destinada a suprir, salvo em casos excepcionais e que não poderíamos tomar por regra. Item 27. A vista espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita nos espíritos encarnados, e por isso está sujeita a aberrações. Tendo sua sede na própria alma, o estado da alma deve influir nas percepções que ela oferece. Segundo o grau do seu desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode seja durante o sono, seja no estado acordado propiciar, a percepção de certos fatos materiais reais, como o conhecimento de alguns eventos que se passam ao longe, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma doença e os remédios convenientes, ou 2. A percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a visão dos espíritos, ou 3. Imagens fantásticas criadas pela imaginação. Semelhantes às criações fluídicas do pensamento, veja lá atrás, item 14. Essas criações estão sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas e preocupadas como certas crenças religiosas lhes apresentam o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tal como parece para elas, às vezes é toda uma epopeia. Os pagãos viam Olimpo e o Tártaro como os cristãos veem o paraíso e o inferno. Se essas pessoas, ao despertarem ou ao saírem do êxtase, conservam uma lembrança exata de suas visões, elas as tomam como reais e confirmações de suas crenças, quando tudo não passa de produto de seus próprios pensamentos. Por isso, há um exame muito rigoroso a se fazer nas visões estáticas antes de aceitá-las. O remédio para tão grande credulidade a esse respeito é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Item 28. Os sonhos propriamente ditos apresentam as 3 categorias de visões aqui descritas. Os sonhos de previsões, os pressentimentos e as advertências pertencem às 2 primeiras, na terceira categoria quer dizer, nas criações fluídicas do pensamento que podemos encontrar a causa de certas imagens fantásticas que nada têm de real com relação à vida material, mas que às vezes apresentam para o espírito uma realidade tal que o corpo sofre o seu contra-choque, havendo casos em que os cabelos embranquecem sob a impressão de um sonho. Essas criações podem ser provocadas pelas crenças exaltadas, por lembranças retrospectivas, por gostos, desejos, paixões, temor, remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou por um embaraço nas funções do organismo, ou finalmente,
por outros espíritos, com objetivo benévolo ou maléfico, conforme a sua natureza. Catalepsia reencarnações. Item 29. A matéria inerte é insensível, o fluido perispiritual também é, mas ele transmite a sensação ao centro sensitivo que é o espírito. As lesões dolorosas do corpo repercutem então no espírito como um choque elétrico, por intermédio do fluido perispiritual, cujos nervos parecem ser os fios condutores. É o influxo nervoso dos fisiologistas, que, não conhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam explicar todos os efeitos. Essa interrupção pode acontecer pela separação de um membro ou pelo corte de um nervo, mas também parcialmente ou de maneira geral, e sem nenhuma lesão nos momentos de emancipação, de grande superexcitação ou preocupação do espírito. Nesse estado, o espírito não pensa mais no corpo e, em sua atividade febril, por assim dizer, ele atrai para si o fluido perispiritual que, retirando-se da superfície, produz aí uma insensibilidade momentânea. Pode-se ainda admitir que em certas circunstâncias, ele se produz, inclusive no fluido perispiritual, uma modificação molecular que lhe tira temporariamente a propriedade de transmissão. É assim que, no ardor do combate, muitas vezes o militar não percebe que está ferido, e que uma pessoa cuja atenção se acha concentrada num trabalho não ouve o ruído que se faz no entorno dela. É um efeito semelhante, ainda mais manifesto, que ocorre com certos sonâmbulos, na letargia e na catalepsia. É assim, enfim, que podemos explicar a insensibilidade dos convulsionários e de certos mártires. Revista Espírita, janeiro, de 1868, estudo sobre os Aisaoas. Já a paralisia absolutamente não tem a mesma causa, e aqui o efeito é todo orgânico, são os próprios nervos, os fios condutores, que não estão mais aptos à circulação fluídica, são as cordas do instrumento que se alteraram. Item 30. Em certos estados patológicos, desde quando o espírito não está mais no corpo, e que o perispírito só se acha ligado a ele por alguns pontos, o corpo tem todas as aparências da morte, e se enuncia como uma verdade absoluta dizendo que a vida aí está por um fio. Esse estado pode durar um tempo mais ou menos longo, certas partes do corpo podem até entrar em decomposição, sem que a vida seja definitivamente extinta. Até que o último fio não esteja rompido, o espírito pode ser chamado a volver ao corpo, quer seja por uma ação enérgica da sua própria vontade, quer seja por um influxo fluídico estranho, igualmente forte. É como se explicam certos prolongamentos da vida contra todas as probabilidades, e algumas supostas ressurreições. É a planta que às vezes renascer apenas de um funcho de raiz, mas quando as derradeiras moléculas do corpo fluídico se desprendem do corpo carnal, ou quando este último chega a um estado irreparável de degradação, todo regresso à vida se torna impossível. Curas. Item 31. Como vimos, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, que são transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer ao corpo os princípios reparadores. O agente propulsor é o espírito encarnado ou desencarnado que infiltra em um corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula sadia no lugar de uma molécula enferma. O poder curativo estará então na proporção direta da pureza da substância inserida. Depende também da energia da vontade, que provoca uma emissão fluídica tanto mais abundante e dá ao fluido uma força de penetração ainda maior. Ou finalmente, depende das intenções que animam aquele que deseja curar, seja homem ou espírito. Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias medicinais alteradas. Item 32. Os efeitos da ação fluídica sobre os enfermos são extremamente variados, de acordo com as circunstâncias, ou algumas vezes essa ação é lenta e requer um tratamento prolongado, como no magnetismo comum, ou de outras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de um poder tal que operam curas instantâneas em certos doentes simplesmente pela imposição das mãos, ou até mesmo só por um ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade há infinitos níveis.
Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só se diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo: vê o fluido que desempenha o papel de agente terapêutico e cujo efeito é subordinado à sua qualidade e a circunstâncias especiais. Item 33. A ação magnética pode se produzir de diversas maneiras. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação está condicionada a forças e sobretudo à qualidade do fluido. Segundo, pelo fluido dos espíritos atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado, seja para curar ou aliviar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Terceiro, pelo fluido que os espíritos despejam sobre o magnetizador, para o qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou se o preferirem, humano-espiritual. O fluido espiritual, combinado com o fluido humano, dá a este último as qualidades que lhe faltam. Em tais circunstâncias, o socorro dos espíritos às vezes é espontâneo, porém, mais frequentemente é provocado por um apelo do magnetizador. Item 34. A capacidade de curar pela influência fluídica é muito comum e pode ser desenvolvido pelo exercício, entretanto, aquele de curar instantaneamente pela imposição das mãos é mais rara, e o seu grau máximo pode ser considerado como excepcional. No entanto, em diversas épocas e no meio de quase todos os povos, temos visto indivíduos que a possuíam em grau eminente. Nestes últimos tempos, vemos muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não pode ser contestada. Uma vez que as curas desse gênero pertencem a um princípio natural e que o poder de operá-las não é um privilégio, o que se segue é que elas não saem da natureza e que só são miraculosas na aparência. Aparições-transfigurações. Item 35. O perispírito no seu estado normal é invisível para nós, mas como ele é formado de matéria etérea, em certos casos o espírito pode por ato da sua vontade fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torne momentaneamente visível. É assim que são produzidas as aparições, que, mais do que os outros fenômenos, não estão fora das leis da natureza. Este fenômeno não tem nada de mais extraordinário do que o do vapor, que é invisível quando muito rarefeito, mas que se torna visível quando está condensado. Dependendo do grau de condensação do fluido perispiritual, a aparição é às vezes vaga e vaporosa, e de outras vezes, é mais nitidamente definida, mas enfim, algumas vezes ela tem todas as aparências da matéria tangível, pode até chegar até a tangibilidade real, ao ponto de alguém se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si. As aparições vaporosas são frequentes e acontece bastante que indivíduos, após sua morte, se apresentem assim às pessoas a quem são afeiçoados. As aparições tangíveis são mais raras, embora haja numerosíssimos exemplos delas, perfeitamente autenticados. Se o espírito quer ser reconhecido, ele imprime no seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo. Item 36. É de se destacar que as aparições tangíveis tenham somente as aparências da matéria carnal, mas não têm as qualidades dela, e em razão da sua natureza fluídica, elas não podem ter a mesma coesão, pois, na realidade, isso não é da carne. Elas se formam instantaneamente e do mesmo modo desaparecem, ou se evaporam, pela desagregação das moléculas fluídicas. Os seres que se apresentam nessas condições não nascem e nem morrem como os outros homens, nós os vemos e não os vemos mais sem sabermos de onde eles vêm, como vieram, nem para onde vão, e ninguém poderia matá-los, nem os acorrentar ou aprisioná-los, pois eles não têm um corpo carnal, ou os golpes que lhes fossem desferidos só atingiriam o vazio. Tal é a característica dos agêneres, com os quais podemos conversar sem suspeitar do que sejam eles, mas que não demoram longo tempo e não podem se tornar convivas habituais de uma casa, nem figurar entre os membros de uma família.
aliás, em toda a sua pessoa e nas suas atitudes, algo de estranho e de insólito que vem ao mesmo tempo da materialidade e da espiritualidade, seu olhar vaporoso, e penetrando tudo de uma vez, não tem a nitidez do olhar através dos olhos da carne, sua linguagem breve e quase sempre sentenciosa nada tem da claridade e da mobilidade da linguagem humana. A aproximação deles causa uma sensação incomum e indefinível de surpresa que inspira uma espécie de temor, e, enquanto os tomando por indivíduos iguais a todo mundo, diz involuntariamente, veis aí um ser estranho. Item 37. Como o perispírito é o mesmo tanto nos encarnados como nos desencarnados, por um efeito completamente idêntico, um espírito encarnado pode aparecer, num momento de liberdade, em ponto diferente do lugar onde seu corpo repousa, com seus traços habituais e com todos os sinais de sua identidade. Foi esse fenômeno, do qual se conhecem muitos exemplos autênticos, que deu origem à crença nos homens duplos. Item 38. Um efeito particular a esses tipos de fenômenos é que as aparições vaporosas e até tangíveis não são perceptíveis indistintamente por todo o mundo, os espíritos não se mostram senão quando e a quem eles querem. Então um espírito poderia aparecer numa assembleia a um ou a vários dos presentes e não ser visto pelos demais. Isso acontece porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual, e não pela vista carnal, porque não só a vista espiritual não é dada a todo mundo, como também, se for conveniente, pode ser retirada daquele a quem ele não queira se mostrar, assim como pode permiti-la momentaneamente, se a julgar necessário. A condensação do fluido perispiritual nas aparições incluindo as de tangibilidade não contém as propriedades da matéria comum, se não fosse assim, as aparições, sendo perceptíveis pelos olhos do corpo, seriam visíveis para todas as pessoas presentes. Item 39. Podendo o espírito operar transformações na textura do seu envoltório perispiritual, e esse envoltório irradiando em torno do corpo qual uma atmosfera fluídica, um fenômeno semelhante ao das aparições pode se produzir até na superfície do corpo. Sob a camada fluídica, a imagem real do corpo pode se apagar mais ou menos completamente e se revestir de outra aparência, ou então, vistos através da camada fluídica modificada como através de um prisma, os traços originais podem tomar outra expressão. Se, saindo do meio comum, o espírito se identifica com as coisas do mundo espiritual, a expressão de um semblante feio pode tornar-se bela, radiosa e às vezes até luminosa, ou se, ao contrário, o espírito é movido por más paixões, uma figura bela pode tomar um aspecto horrendo. É assim que se operam as transfigurações, que são sempre um reflexo das qualidades e sentimentos predominantes do espírito. O fenômeno é então o resultado de uma transformação fluídica, é uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o próprio corpo do vivo e algumas vezes no momento da morte, em lugar de se produzir ao longe, como nas aparições propriamente ditas. O que distingue as aparições desse gênero é o fato de geralmente serem perceptíveis por todos os assistentes e com os olhos do corpo, exatamente porque elas têm por base a matéria carnal visível, ao passo que nas aparições puramente fluídicas não há matéria tangível. Manifestações físicas mediunidade. Item 40. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica tão antigos quanto o mundo, porém tão comuns hoje nos dão a chave de alguns fenômenos parecidos e espontâneos aos quais, na ignorância da lei que os rege, era atribuído o caráter sobrenatural e miraculoso. Esses fenômenos se fundamentam nas propriedades do fluido perispiritual seja dos encarnados, seja dos espíritos livres. Item 41. É com a ajuda do seu perispírito que o espírito atuava sobre o seu corpo vivo, é ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte que produz os ruídos, os movimentos de mesa e de outros objetos que ele levanta, derruba ou transporta. Esse fenômeno não tem nada de surpreendente se considerarmos que entre nós os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e até imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com a ajuda do seu perispírito que o espírito faz os médios escrever, falar e desenhar, não tendo mais corpo físico para agir ostensivamente quando quer se manifestar, ele se serve do corpo do médium, de quem toma emprestado os órgãos, que faz agir como se fosse o seu próprio corpo, mediante a emissão fluídica que despeja sobre ele. Item 42.
Por esse mesmo processo é que o espírito age sobre a mesa, seja para fazê-la se mover sem significação determinada, seja para que dê pancadas inteligentes indicando letras do alfabeto, para formar palavras e frases, fenômeno esse denominado tipologia. Aqui a mesa não é mais do que um instrumento de que o espírito se serve. Como ele utiliza o lápis para escrever, ele lhe dá uma vitalidade momentânea por meio do fluido que o penetra, mas não se identifica com o lápis. As pessoas que na sua emoção, ao verem um ente querido se manifestar abraçam a mesa, praticam um ato ridículo, pois é exatamente como se abraçassem a bengala de que um amigo se sirva para bater no chão. O mesmo fazem aqueles que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse confinado na madeira, ou como se a madeira tivesse se tornado espírito. Quando as comunicações são transmitidas por esse meio, devemos imaginar o espírito, não na mesa, mas ao lado, tal qual ele estaria se estivesse vivo e tal como seria visto, se nesse momento ele pudesse se tornar visível. A mesma coisa acontece nas comunicações pela escrita, veríamos o espírito ao lado do médium, dirigindo-lhe a mão ou lhe transmitindo seu pensamento por uma corrente fluídica. Item 43. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com a força de um braço, mas a envolve e a penetra com uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza o efeito da gravidade, como o ar faz com os balões e pipas. O fluido que se infiltra na mesa lhe dá momentaneamente uma leveza específica maior. Quando ela fica pregada ao solo, ela fica numa situação igual à da bolsa de oxigênio sob a qual se fez o vácuo. Não há aqui mais do que simples comparações para mostrar a analogia dos efeitos e não a semelhança absoluta das causas. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 4. A partir disso, compreendemos que não é mais difícil para o espírito levantar uma pessoa do que levantar uma mesa, de transportar um objeto de um lugar para outro, ou de atirá-lo a qualquer parte. Esses fenômenos se produzem pela mesma lei. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, pois ele pode ficar tranquilamente no mesmo lugar, mas ele dá a ela um impulso por uma corrente fluídica com a ajuda do qual faz a mesa mover ao gosto dele. Quando as pancadas são ouvidas na mesa ou outros lugares, o espírito não bate nem com a mão nem com um objeto qualquer, ele apenas dirige um jato de fluido sobre o ponto de onde vem o ruído e este produz o efeito de um choque elétrico. Ele modifica o ruído como nós modificamos os sons produzidos pelo ar. Item 44. Um fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médios para escrever em uma língua que é estranha para eles, para tratar, oralmente ou por escrito, de assuntos que estão fora do alcance da sua instrução. Não é raro se ver que escrevam correntemente sem terem aprendido a escrever, e de outros que compõem poesias sem jamais na vida terem sabido fazer um verso, e de outros que desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam um instrumento, sem conhecerem desenho, pintura, escultura ou a arte musical. É muito frequente que um médium escrevente reproduza, sem equívocos, a grafia e a assinatura que os espíritos que por ele se comunicam tinham quando vivos, ainda que não os tenham conhecido. Esse fenômeno não é mais espantoso do que ver uma criança escrever quando guiamos a sua mão, podemos assim lhe fazer executar tudo o que queiramos. Podemos fazer com o primeiro a chegar que escreva num idioma qualquer lhe ditando as palavras letra por letra. Compreende-se que possa acontecer o mesmo com a mediunidade, se nos referirmos à maneira como os espíritos se comunicam com os médiuns, que na realidade não são para eles mais do que instrumentos passivos. Todavia, se o médium tem o mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se as expressões lhe são familiares, se, finalmente, possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever correntemente, o trabalho se torna mais fácil e mais rápido, o espírito não precisa mais do que transmitir seus pensamentos e o seu intérprete reproduz pelos meios de que dispõe. A aptidão de um médium para coisas que lhe são estranhas também vem frequentemente dos conhecimentos que ele possuiu noutra existência e dos quais seu espírito conservou a intuição. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, terá mais facilidade para assimilar o pensamento poético ou musical que queira reproduzir. A língua que ele hoje ignora pode ter sido familiar para ele noutra existência, e daí vem para ele uma aptidão maior para escrever mediunicamente nessa língua. Obsessões e possessões.
Item 45. Os espíritos maus espalham-se ao redor da terra por causa da inferioridade moral dos seus habitantes. A ação maldosa deles é parte integrante dos flagelos com que a humanidade aqui se vê abraçada. A obsessão que é um dos efeitos dessa ação, como as enfermidades e todas as atribulações da vida, deve ser considerada como uma provação ou uma expiação e aceita como tal. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Ela apresenta características muito diferentes, desde a simples influência moral sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das capacidades mentais. Ela bloqueia todas as aptidões mediúnicas. Na mediunidade auditiva e psicográfica, ela se traduz pela teimosia de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Item 46. Assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral que dá ensejo a um espírito mau. Há uma causa física, opõe-se uma força física, há uma causa moral, é preciso uma força moral. Para se preservar das enfermidades, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí, para o obsediado, a necessidade de trabalhar para o seu próprio melhoramento, o que muitas vezes basta para livrá-lo do obsessor, sem o socorro de outras pessoas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque nesse caso o paciente muitas vezes perde a sua vontade e o seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre uma vingança praticada por um espírito e cuja fonte frequentemente vem das relações que o obsidiado manteve com o obsessor em uma existência anterior. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso que neutraliza e repele a ação dos fluidos saudáveis. É desse fluido pernicioso de que se precisa se desembaraçar. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido igualmente mau. Por uma ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade, é preciso expulsar um fluido mau com o auxílio de um fluido melhor. Essa é a ação magnética, mas que nem sempre basta, é necessário também e sobretudo agir sobre o ser inteligente, ao qual é preciso ter a prerrogativa de falar com autoridade, e essa autoridade só é dada à superioridade moral. Quanto maior for esta superioridade, tanto maior será a autoridade. Mas ainda não é tudo. Para assegurar a libertação, é indispensável levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus costumes. É preciso fazer brotar nele o arrependimento e o desejo do bem, por auxílio de instruções habilmente dirigidas, em evocações particularmente feitas com o objetivo de sua educação moral. Pode-se então ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e de converter um espírito imperfeito. A tarefa se torna mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, dá sua contribuição com a vontade e a prece, e isso não acontece quando o obsidiado, seduzido pelo espírito que o domina, se ilude com relação às qualidades do seu dominador e se deleita no erro em que este o mergulha, porque então, longe de ajudar, ele repele toda a assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Ó Livro dos Médios, segunda parte, capítulo 23. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxílio para agir contra o espírito obsessor. Item 47. Na obsessão, o espírito age exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica com aquele do encarnado. Este último fica enlaçado por uma espécie de teia e constrangido a agir contra a sua vontade. Na possessão, em vez de agir exteriormente, por assim dizer, o espírito livre substitui o espírito encarnado, toma o seu corpo como domicílio sem que, no entanto, o encarnado abandone seu corpo definitivamente, o que só acontece na morte. Portanto, a possessão é sempre temporária e intermitente, pois um espírito desencarnado não pode tomar e ocupar definitivamente o lugar de um espírito encarnado, visto que a união molecular entre o perispírito e o corpo não pode se efetivar senão no momento da concepção. Capítulo 11, item 18. Na posse momentânea do corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se fosse o seu, fala pela boca dele, vê pelos seus olhos e age com seus braços conforme o faria se estivesse vivo. Não é como na mediunidade falante, em que o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um desencarnado. É este último mesmo quem fala e quem age, e quem o tiver conhecido em vida reconhecerá nele a sua linguagem, a sua voz, os seus gestos e até a expressão da fisionomia.
Item 48. A obsessão é sempre o ato de um espírito malfeitor. A possessão pode ser o fato de um espírito bom que queira falar e, para causar maior impressão nos seus ouvintes, toma emprestado o corpo de um encarnado, que o empresta voluntariamente, como emprestaria sua roupa. Isso se faz sem qualquer perturbação ou incômodo, e durante o tempo em que o espírito se acha em liberdade, como no estado de emancipação, e na maioria das vezes ele se conserva ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Quando o espírito possessor é mau, as coisas se passam de outro modo, ele não pega o corpo emprestado, mas sim se apodera dele caso o titular não tenha força moral para resisti-lo. Faz isso por maldade contra este, a quem tortura e martiriza de todas as formas, indo ao extremo de tentar exterminá-lo seja por estrangulação, seja atirando-o ao fogo ou a outros lugares perigosos. Servindo-se dos membros e dos órgãos do infeliz paciente, ele blasfema, insulta e maltrata aqueles que o cercam, entrega-se à estranheza e a atos que têm todas as características da loucura furiosa. Os fatos deste gênero são numerosos, em diferentes graus de intensidade, e muitos casos de loucura não derivam de outra causa. Muitas vezes, há também desordens patológicas que são apenas consequências e contra as quais os tratamentos médicos são impotentes, enquanto persista a causa originária. Tornando conhecida essa fonte de uma parte das misérias humanas, o Espiritismo indica o meio de remediá-la. Esse meio é atuar sobre o autor do mal que, sendo um ser inteligente, deve ser tratado por meio da inteligência. Item 49. A obsessão e a possessão são muitas vezes individuais, mas não raro elas são epidêmicas. Quando um bando de espíritos perversos se lança sobre uma localidade, é como se uma tropa de inimigos a invadisse. Nesse caso, o número dos indivíduos atacados pode ser considerável. Chico Xavier foi a maior referência do espiritismo no Brasil. O médium afirmava ter a capacidade de se comunicar com pessoas falecidas e transmitir mensagens dos mortos aos seus familiares. Sua vida sempre foi relacionada a fatos inexplicáveis e milagrosos. Talvez o mais surpreendente tenha acontecido um ano antes da sua morte, quando uma estranha luz apareceu na câmera de um canal de televisão que estava de plantão na porta do hospital onde estava internado. O mistério ao redor da vida de Chico o transformou em uma das personalidades mais famosas do Brasil e seus fiéis continuam seguindo seus ensinamentos até os dias de hoje. O Chico Xavier ele foi um dos maiores médiuns que já apareceram nesse planeta. Ele é um espírito superior que reencarnou. A doutrina espírita se originou na França no século XIX. Seu criador foi Allan Kardec, que afirmava que algumas pessoas eram dotadas de mediunidade, recurso que poderia facilitar a comunicação com pessoas falecidas. Os espíritos existem, com certeza. O que nós não conseguimos provar é que os espíritos atuem no nosso mundo. Francisco Cândido Xavier descobriu sua aparente mediunidade desde jovem. E logo ele se especializou em redigir supostas mensagens que as pessoas falecidas podiam transmitir. Assim, ajudou a milhares de famílias. Pelas suas obras de caridade, chegou a ser nomeado ao Prêmio Nobel da Paz. Hoje, quem está cuidando da fundação de Chico Xavier é seu filho adotivo, Eurípides Higino. Chico Xavier era o que poderia chamar de tudo aquilo que Jesus queria de todos os cidadãos do mundo. Você conversava com o Chico aqui, você ia sair daqui achando que era o melhor amigo dele. Porque o Chico, o que mais comovia na gente era a humildade dele. Chico Xavier afirmava entrar em uma espécie de transe durante o qual ouvia vozes de espíritos e sentia aromas relacionados às pessoas falecidas. Será que Chico Xavier realmente tinha um dom especial ou era tudo resultado de uma alteração psíquica que sofria? O Chico Xavier, na ciência, a gente chama de sensitivo e não de médium. Sensitivo é a pessoa que tem a capacidade de captar o conhecimento do outro e de transformar isso num livro ou numa mensagem ou até mesmo num sonho. Na atualidade, existem discípulos de Chico pelo Brasil inteiro. Afirmam poder curar espiritualmente aos fiéis através de passes energéticos.
Fernando Vieira lidera um centro na cidade de Uberaba e durante a sessão, ele diz ser possuído pelo espírito de um médico chamado José. Ele usa meu aparelho vocal para se manifestar com as pessoas vivas, porque eles conseguem enxergar a pessoa como se fosse uma coisa transparente. Tá doendo, filha? O que você sente aqui? Aí eu sinto que tá inflamado. Tá inflamado? E dói? Às vezes dói. E procura, viu, filha, tomar passes, porque muito isso aqui é ectoplasma, está acumulado. Apesar de não existirem evidências científicas que comprovem, os médiuns garantem que durante as sessões espíritas, as pessoas liberam ectoplasma, uma substância que serviria como canal para que os espíritos se manifestassem. Elizabeth Souza é uma das seguidoras que afronta essa misteriosa experiência. Parece perturbada e fala com a voz distorcida. Quais os efeitos que esses rituais geram em Elizabeth? Enfrentar esse tipo de transe trará consequências nocivas à sua saúde? Chico Xavier foi um dos maiores difusores do espiritismo mundialmente. Mesmo depois de sua morte, os centros da sua Fundação Chico são visitados por milhares de seguidores que procuram aliviar problemas espirituais e físicos. Elizabeth Souza frequenta há vários anos uma sede em Uberaba. E agora enfrenta uma sessão traumática a qual libera ectoplasma, uma substância que, segundo os espíritas, é fundamental para estabelecer contato com as entidades. Eu incorporo, solto muito ectoplasma demais, que eu saí ali de dentro para vir para cá, eu não lembro mais de nada. Por que as pessoas procuram ajuda nesse tipo de doutrina? Incontáveis famílias procuram Chico Xavier esperando estabelecer contato com pessoas falecidas. E Chico Xavier tinha a palavra certa, no momento certo, e com a palavra ou com as escritas de Chico Xavier, as pessoas se retornavam à vida. A figura de Chico Xavier transcendia religiões e credos, como é possível observar no caso da família Muscat, que era judia praticante e nunca tinha se relacionado com o espiritismo até o dia que seu filho Roberto faleceu inesperadamente depois de uma cirurgia no nariz. A intervenção foi um sucesso, mas Roberto sofreu um imprevisto fatal no período pós-operatório. Quando pingamos o remédio, logo em seguida ele começou a ter uma feição modificada do rosto, começou a ficar vermelho, inchado. Fomos imediatamente para o pronto-socorro e não deu tempo para nada. Eu me lembro quando nós voltamos do enterro, eu reuni minha mulher e meus filhos e disse a eles que não tinha explicação para o que aconteceu. A família Muscat estava destruída e não conseguia superar o luto pela morte de Roberto. Depois de visitar psicólogos e psiquiatras sem encontrar consolo, uma amiga sugeriu que visitassem Chico Xavier em sua casa de Uberaba e conhecer a terapia espírita que ele poderia oferecer. E eu via que a minha esposa estava cada vez mais deprimida, não conseguia sair daquele luto. Então você procura tudo, né? Fomos lá para ter um conforto, conversar com o Chico. Sabe quando você quer conversar com alguém que pode te dar alguma coisa boa? Que tipo de ajuda Chico Xavier poderia oferecer à família Muscat? Seriam reais essas mensagens que ele poderia receber ou algum tipo de transtorno de personalidade que o médium sofria? Se eu escrever uma coisa que nenhum vivo sabe, como que eu posso afirmar assim categoricamente que é o pensamento de um morto? A família de Roberto escolheu Chico Xavier como a última opção para conseguir o que ninguém podia oferecer: aprender a aceitar a morte do seu filho. Que prova Chico poderia oferecer para consolar as esperanças da família do jovem falecido? Depois de 4 visitas infrutíferas à casa de Chico Xavier sem receber mensagens, finalmente Sônia, a mãe de Roberto,
ouviu o médium pedindo a presença de algum familiar de Roberto Muscat. Supostamente teria uma carta assinada por ele, dedicada especialmente ao seu pai. Imagina na hora que eu ouvi Roberto Muscat. Não dá para explicar, eu não sei se eu estava flutuando, se eu estava na terra, aonde eu estava. Eu sentia que o Roberto estava se comunicando. A família Muscat recebeu com surpresa a carta, mas precisavam confirmar o que realmente tinha acontecido com Roberto. Ao abrir a carta, seus integrantes foram surpreendidos por uma informação que somente eles conheciam. Os irmãos Muscat tinham o costume de dar presentes aos pais com um cartão assinado por todos. Era um presente, um mimo, que era o nosso brasão, que é a estrela de Davi. Em cada ponta, ele pôs o nome dos irmãos, exatamente como era feito aqui na Terra. Os pais de Roberto esclareceram todas as suas dúvidas com aquele dado e depois dessa primeira mensagem, receberam mais de 60 cartas escritas por Chico Xavier. Hoje as guardam como tesouros. Eu não tenho dúvida, lá tem coisas que aconteceram que só dizia respeito para mim. Será que essas mensagens conseguiram diminuir a dor familiar pela perda de Roberto? Como podem influenciar as mensagens que Chico transmite a uma família sofredora? Se for uma mentira, foi a melhor mentira que eu ouvi. E se for um teatro, foi o melhor que eu assisti. Os céticos desconfiam do suposto poder de Chico e acreditam que essas mensagens poderiam ter se originado por algum desequilíbrio psiquiátrico, somando ao inegável talento para a escritura que o psicógrafo brasileiro possuía. Quem escrevia era ele e ele não queria assumir isso. Então, uma necessidade de atribuir a um espírito do além. Durante sua vida, muitas testemunhas afirmam que Chico possuía uma capacidade extraordinária. Sem dúvida, o fenômeno mais surpreendente foi o que aconteceu com aquelas luzes que pareciam chegar à janela do seu quarto, onde estava internado em 2001. Por que continuam procurando explicações racionais para fenômenos profundamente relacionados com a fé? O que se esconde por trás desses fatos inexplicáveis para continuar maravilhando as pessoas, mesmo em tempos tão apegados à racionalidade e à tecnologia? Existe um limite que a ciência não pode alcançar e a fé se torna a única opção para conseguir a cura?